falar agora de uma outra situação bem difícil. Vamos. Sabe por quê? Porque quando a gente vê famosos, e aí a gente pode falar de cantores, apresentadores, atores, a gente sempre acha que todo mundo ganha uma fortuna. Canso de ver as pessoas falarem, fulano é milionário. Gente, uma parcela pequena de quem trabalha na televisão ganha bastante dinheiro. A maior parte das pessoas que trabalham na televisão não ganha essa dinheirama toda. E esse famoso, né, Cíntia, ele passou na década de 90 pelo auge da fama, mas o auge do auge, né? Sim, passou pelo auge do auge, da fama, do glamour. Um músico muito competente também. Fez parte, Kátia, de um dos maiores grupos musicais do nosso país. Eu admito, eu era muito fã, porque boy band, quem não se lembra, né, de juntar os meninos, a gente tem exemplos mundiais muito fortes. E esse cantor, esse artista, fazia parte de um desses grupos, que a meninada tinha a música na ponta da língua, praticamente todos os shows lotados, Faziam clipes coreografia muito bem junto, feitos, né? viagens, coreografia, todo mundo conhecia muito. Então, esse artista, ele viveu o auge, inclusive por ser também um artista muito bonito. Ele foi bem namorador, conquistador, teve mulheres lindíssimas na sua vida, então ele viveu tudo, todo o glamour, todo o status que um grande artista sonha viver, financeiramente, profissionalmente. Mas o que aconteceu com ele, então? Porque ele depois, a gente até comentava que o Rafael Alex, ele fez faculdades seguindo dois caminhos que ele também poderia ser muito bem sucedido, buscando uma nova condição favorável de vida. E mesmo assim, ele teve grandes complicações, né, Cíntia? Isso mesmo, ele cursou Direito, incentivado por um grande comunicador, que a gente também vai falar um pouquinho. Ele acabou cursando Gastronomia, que era uma outra paixão desse artista. Aliás, hoje, ou de uns bons anos pra cá, viu, Kátia, o que vem tentando, ou pelo menos ele vem tentando manter a família, é em virtude da gastronomia. A vida artística ficou para trás, tem disco de ouro, tem disco de platina, tem muito orgulho do que viveu. Mas a vida artística não traz mais dinheiro para ele, não. É a gastronomia. Mas tá difícil. Tá difícil, tá complicadíssimo. A Cíntia, a gente fez um resumo aí da história de vida profissional dessa pessoa e a gente já vai revelar para você agora nesse vídeo. Veja aí. Tudo começou como um grande sonho. Ao lado de Rafael Ilha, Alex Gil, Alan Frank, Ricardo Costa fez parte de uma das maiores boy bands brasileiras, o grupo Polegar. A banda, aliás, teve início em 1988 pela empresa de Gugu Liberato. Em 1990, teve recorde de público em praticamente todas as cidades em que se apresentou, inclusive em países da América do Sul. Canções como Dá Pra Mim, Não liga não, baby, dá pra mim, seu amor, dá pra mim. proporcionaram ao grupo o disco de ouro e platina. E depois, ainda o grupo Polegar entrou pro cinema, contracenando com Angélica, Gugu e os Trapalhões. Em 1997, o grupo chegou ao fim. Com o passar dos anos, Polegar também foi retomando as atividades com novas versões, principalmente quando voltou à moda os anos 80. Cada integrante depois seguiu seu caminho. Ricardo Costa, baterista e guitarrista também, colheu muitos louros com a fama. No entanto, em 2014, provou-se que ele estava vivendo entre altos e baixos. Ricardo utilizou suas redes sociais para pedir ajuda, pois passava por dificuldades financeiras. A situação veio piorando, inclusive com a pandemia. Também formado em gastronomia, aliás, por incentivo do próprio Gugu, que pagou sua faculdade, Ricardo abre o jogo e o coração, com dívidas que incluem o aluguel atrasado, conta de luz. O ex-Polegar hoje vive com a família em Taubaté e, sem medo de trabalhar,
faz seu apelo aqui no Melhor da Tarde. E olha, vou te falar uma coisa, viu? Você já tá com o Ricardo aí, Cíntia? Ah! Tô sim, Kátia. Ele Vem tá me pra cá. ouvindo? Vem pra cá, Ricardo. Ele já me escuta? Tá sim, tá com retorno. Olha, sabe o que eu queria Já dizer? escuta. Vem aqui, ó. Antes de mais nada, Ricardo, olha, é uma alegria a gente poder te ver e a gente vê o quanto que você não desiste. Você é um grande exemplo de brasileiro que arregaça as mangas e fala, cara, eu não vou jogar toalha nunca. E eu acho que isso faz a gente verdade. ajudar diretamente muitos brasileiros que estão no mesmo momento que você também, né? Kátia, um beijo. Muito obrigado pela beijo pra atenção, pelo você. carinho. Quantos anos, hein? Desde aquela época da outra emissora, o quê? Foi! 30 anos já? Já, e você menino! também, lutadora, guerreira. A gente tem que ser, Um né? beijo pro Atílio também, pro Atílio Ricó também, Ah, né? darei pro Enfim, sogrão, e a gente tá pode na luta, deixar. mas não tá fácil. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que, Não que tá você fácil, acha que viu? aconteceu na tua vida? Você que a gente explicou aqui bem, você sempre trilhou caminhos paralelos, buscando aí uma nova colocação, uma forma de mudar a situação difícil que você Sim. vive. Por que que você acha que você começa a decolar e, de repente, as coisas desabam de novo? Não é? Olha, você sabe que é louco, não sei se não posso dizer se isso é espiritual, entendeu? Mas eu acho que é pra gente dar valor no que a gente vai ter ainda. você Isso é entendeu? verdade, eu Porque acho. hoje eu tô com 50 anos, tá? Enfim, e tenho 2 formações. Fiz gastronomia, me formei em direito, prestei 2 vezes a OAB, não passei, enfim. E agora tive um restaurante, né, recentemente. E o restaurante, por causa de cliente, acabou baixando as portas. Você já teve uma coisa parecida? Lembra Já da tive padaria? padaria. Lembra da sua padaria, não lembra? Baixei as portas também. É, então. Complicado, viu? Porque Então. todo mundo acha que é fácil, E aí, não é eu- fácil. Exatamente, entendeu? E aí o que aconteceu? Aí você vem perdendo, mas graças a Deus eu tô na luta, tô correndo atrás, mas tá muito difícil. É conta atrasada, é aluguel atrasado, é água, é luz, enfim. Mas não adianta murmurar, tem que trabalhar, né? Antes eu tinha um ônibus, um food truck, que era a coisa mais linda, que foi a venda do restaurante que eu tinha, né? Que eu acabei comprando esse food truck. Mas aí veio a pandemia, acabou perdendo. Eu tô aqui com um trailer, né? Tô aqui em Taubaté. Tô aqui na Faria Lima, né? E tô trabalhando aqui das 6h30 até meia-noite, 1h, mas tá muito difícil, porque essa regra de pandemia, você tem que fazer ela, você tem que obedecer ela, entendeu? Sim, Então, quer dizer, se os governantes falam, olha, não pode trabalhar de horário até horário, não pode trabalhar tal dia, você tem que obedecer, infelizmente, Sim. entendeu? Faz parte do sistema.